Essa quantidade de pessoas que orbitavam ali no antigo governo e que devem comparecer à CPMI é motivo de preocupação para Jair Bolsonaro, ou seja, acende um alerta para o ex-presidente, Caio? Olha, Lu, muito boa tarde, Zé Eduardo, boa tarde à nossa audiência. Apenas se o ex-presidente da República estiver pessoalmente envolvido no planejamento, na organização, no financiamento e na execução dos atos de 8 de janeiro. E somente naquelas condutas de natureza criminosa. E aqui eu faço um parênteses muito importante, citando a conclusão de um artigo publicado pelo Procurador de Justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, o doutor César Dario Mariano da Silva, aspas. Se por ocasião da invasão do prédio público o manifestante não teve nenhuma outra intenção e não praticou nenhuma conduta típica, mas apenas externou sua insatisfação com o resultado das eleições ou do processo eleitoral, bem como com qualquer outra violação a direitos que ele entenda presente, terá apenas exercido seu direito constitucional de livremente se expressar e nenhuma infração penal poderá lhe ser imputada por ser o fato penalmente atípico. Portanto, uma coisa é a manifestação na Praça dos Três Poderes e o ingresso temporário nos edifícios, especialmente naquelas situações em que não houve resistência da autoridade competente, como no caso do Palácio do Planalto. Outra coisa são os atos criminosos de depredação de patrimônio público e ocupação desses prédios com a intenção expressa de abolir o Estado de Direito ou depor de forma inconstitucional o presidente da República. Mas voltando aqui para a situação do Jair Bolsonaro nessas investigações. Por hora, o único vínculo apontado pelas autoridades entre o ex-presidente e as manifestações foi uma postagem relâmpago nas redes sociais em 10 de janeiro, 2 dias após os eventos fatídicos. E segundo a defesa aqui do ex-presidente, esse post foi realizado de forma equivocada, pois se destinava a outro aplicativo, não de rede social, mas de mensagens privadas. Tanto que a postagem foi deletada assim que o erro foi detectado pela equipe do ex-presidente, que, por sua vez, estava significativamente medicado. Portanto, Bolsonaro não tem com que se preocupar, exceto se houver provas cabais de que ele estava implicado numa suposta tentativa de golpe de Estado. O que, sinceramente, está mais para uma teoria da conspiração, considerando que ele não era mais o chefe das Forças Armadas, ele não era titular de Poder Executivo, ele estava fora do Brasil, hospitalizado, debilitado e há muitas semanas em silêncio. Agora, os fatos cada vez mais mostram envolvimento de altas autoridades nesse processo e coisas convergem para o Palácio do Planalto antigo. Ou seja, para o antigo presidente da República, que saiu no silêncio, foi para o exterior e aí, doente, meio dopado, fez uma mensagem apoiando aquelas manifestações. Ou seja, é um conjunto de situações que se soma à sua saída, à mudança do atestado, tudo se interliga. Tudo absolutamente se interliga. Portanto, preocupação sim grande para Jair Bolsonaro. Só para restabelecer aqui a verdade dos fatos, a manifestação do Bolsonaro sobre o 8 de janeiro foi peremptória e ela se deu no dia dos acontecimentos. Aspas, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013, aliás, faz 10 anos, né, das jornadas de junho, e 2017, fogem à regra. Repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil, aqui uma referência clara a Lula da Silva. Portanto, quando Bolsonaro se manifesta sobre o 8 de janeiro, ele repudia os atos. No dia 10, ele posta uma mensagem ou um vídeo, né, em referência a supostos vícios do processo eleitoral. Ele faz isso sem nenhum comentário, na rede social equivocada. Depois a equipe dele retira isso do ar. E a defesa dele alega que ele estava sob efeito de forte medicação, debilitado e que, tão logo o erro foi detectado, a postagem foi tirada do ar. Agora, o que me preocupa mais não é a questão das autoridades envolvidas, são as centenas de pessoas detidas de forma, no mínimo, controversa, para não falar ilegal, sob esse pretexto de investigação de um golpe de Estado. Seria o golpe de Estado mais mal ajambrado da história, né? Porque o suposto beneficiário estava fora do Brasil, hospitalizado e desinvestido de cargo público.
E alguns dias antes, ele era chefe do Poder Executivo, chefe das Forças Armadas. Daí a minha ideia de julgar quem pensa dessa forma como partícipes de uma teoria da conspiração. Agora, por que é importante? E aqui eu cito de novo o artigo do Dr. César Dario, que aliás é procurador de justiça, é mestre em direito, especialista em direito penal. Ele diz o seguinte: qual que é a questão mais importante de ser respondida aqui? Há crime no fato de simplesmente ingressar no prédio público sem ter praticado nenhuma outra conduta e sem outra intenção, a não ser protestar contra alguma suposta violação de direitos ou de situação que o manifestante entenda errada? E aí ele vai discutir quais são as possibilidades de tipificação. Vai falar de esbulho possessório, vai falar de violação de domicílio, vai falar também do crime de desobediência. Mas quando a gente vê as imagens divulgadas com exclusividade, em primeira mão, pela CNN Brasil, da íntegra das imagens do Palácio, você vê que, pelo contrário, as autoridades no local, elas consentiram, se é que não facilitaram a entrada desses manifestantes que vieram a pé, não precisaram arrombar absolutamente nada, e em nenhum momento foram sequer admoestados, né, pelos agentes do GSI do governo Lula. Então, ele diz o seguinte, o doutor César Dario: a entrada ou permanência devem ocorrer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa de quem de direito. Contudo, simplesmente ingressar no prédio público sem nenhuma oposição de qualquer agente público não haverá delito. Certo? Então, se o manifestante apenas ingressou no local para logo sair, sem o propósito de tomar posse do edifício, não tendo empregado grave ameaça ou violência contra pessoa ou coisa, desobedecido ou resistido à ordem de agente público e tampouco tido a intenção de abolir o Estado democrático de direito ou depor o presidente da República, não terá cometido nenhuma infração. As pessoas foram lá, sim, com o ânimo de quebrar, de destruir, de protestar, de tentar impedir que o novo governo tomasse posse. Isso era a mensagem que estava colocada na porta dos quartéis pelos acampamentos e que foi com uma correia de transmissão para isso. Por quê? Porque se entendia que a eleição não havia sido legítima. E por que não era legítima? Porque o presidente da República o tempo inteiro falou isso e colocou aquela postagem acidental dizendo isso, como você bem repôs a verdade. Ou seja, para insuflar a ideia de que a eleição não era legítima e que o governo eleito não era legítimo. Se você quiser associar o histórico de Jair Bolsonaro, a quem recentemente você disse que era um democrata, ele sempre defendeu tortura, golpe de Estado, defendeu a ditadura militar. Eu não sou um negacionista, Zé. Eu não nego a realidade dos fatos e a gente sabe muito bem os vídeos que a gente viu. Agora, só chegou ao nosso conhecimento os vídeos que o governo Lula quis que chegassem ao nosso conhecimento. Nós sabemos que o GSI detinha a íntegra das imagens e fez uma opção talvez criminosa, de divulgar apenas trechos editados que interessavam à narrativa do governo de turno, omitindo a negligência, a leniência, a facilitação por meio de agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do senhor Lula da Silva, né, para o cometimento de atos criminosos. E a completa inação. Então, quando eu chamo a atenção do telespectador e tento irrigar o debate público, né, com informações que muitas vezes são omitidas em outras emissoras ou por outros colegas, não significa que eu nego a outra realidade. Não, eu estou simplesmente complementando a história para que as pessoas formem a sua opinião de forma independente. Aqui, só para, mais uma vez, repor a verdade dos fatos. Enquanto presidente da República, até que se prove o contrário, Bolsonaro foi sim um democrata, não agiu contra a Constituição. Pelo menos o que a gente tem apurado até agora. Agora, é muito desonesto intelectualmente usar o passado de Jair Bolsonaro e a retórica dele para não classificá-lo como um democrata. Imagina se a gente aplicasse o seu critério, Zé Eduardo, para Dilma Rousseff, que o senhor serviu como ministro da Justiça. Dilma Rousseff pegou em armas. Dilma Rousseff fez parte de um grupo terrorista que visava abolir o Estado e instaurar uma ditadura socialista que, eu saiba, não é um modelo democrático. Então, não use para Jair Bolsonaro uma régua diferente que o senhor usa, para Dilma Rousseff. Segundo ponto, Bolsonaro nunca insuflou a sua base, ainda que fosse a sua base mais aguerrida, após as eleições. Pelo contrário, ele pecou pela falta de comunicação. Ele estava em silêncio, como o senhor bem reconheceu. Ele só vai se manifestar a respeito no dia 10 de janeiro. Como você pode insuflar um ato do passado com uma postagem do presente? Não faz o menor sentido cronológico.
10 de janeiro. Os atos são de 8 de janeiro. Portanto, e agora o mais importante de tudo, todos esses vídeos, eles têm que ir a público e a gente tem que saber dos relatórios da BIM, porque já é de domínio público que os relatórios, Lu, foram forjados, foram falsificados. Houve uma omissão dos alertas que o G. Dias, o grande aliado de Lula da Silva, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, recebeu mais de 10 alertas sobre os riscos de invasão e depredação de patrimônio público. E não só isso, não apenas isso. Olha só, Estadão, invasão criminosa à sede dos poderes estava anunciada. Exame, a BIM alertou sobre risco de invasão a prédios horas antes. R7, documento mostra que GSI avisou o governo sobre invasão de extremistas em 8 de janeiro. E por aí vai. E tem notícias também da CNN. A BIM emitiu alertas diários sobre risco de vandalismo em manifestações. Todas essas informações têm que vir a público, porque está se concretizando uma situação gravíssima, que é o governo tinha plena ciência dos riscos e não agiu de acordo. Pelo contrário, como mostraram as imagens do 8 de janeiro do Palácio Planalto, pode ter facilitado o cometimento desses crimes. Eu vou ler uma última aqui para o nosso telespectador, O Globo, 17 de janeiro. Na véspera dos atos, PF alertou que indivíduos armados planejavam danificar Planalto, Congresso e STF. Cerca de 20 horas após o ofício enviado pelo diretor-geral da Polícia Federal, as primeiras pedras foram atiradas na sede do Legislativo. As informações foram detalhadas em ofício enviado pela PF ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que certamente tem que ser ouvido pela CPMI. O diretor-geral da PF informou o ministro sobre a chegada de Brasília de dezenas de ônibus. O documento deixa claro o potencial de risco ao mencionar que haveria homens armados. O comunicado antecipa exatamente o que ocorreria horas mais tarde. Não sou eu falando, Zé, é o Globo. Pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. A maioria desses manifestantes encontra-se concentrada próximo ao quartel-general do Exército e há informações que teriam a intenção de se deslocar até a esplanada dos ministérios entre hoje, 7 de janeiro, e amanhã, 8 de janeiro, e lá prosseguir com os atos antidemocráticos. No mínimo, é o governo mais incompetente da história desse país, porque foi telegrafado o que ia acontecer. Em outras ocasiões, mais de 20 mil manifestantes foram impedidos de ingressar em prédios públicos com a simples mobilização das forças de segurança do órgão que eles estavam protegendo. Então é inadmissível o que aconteceu no começo do governo Lula e isso tem que ser devidamente apurado. Caio, acho que você defender que Jair Bolsonaro nada sabia, não tinha nada a ver com isso, vai ficar cada vez mais difícil, se é que já não está muito. Caio. Bom, eu defendo, Zé, o Estado Democrático de Direito, que pressupõe que você não pode fazer acusações sem ter provas cabais. Então, investigue-se. Eu nunca vou me opor aqui às investigações. Vou me opor a abuso de autoridade nas investigações, a pesca probatória que, infelizmente, você não condenou em um debate anterior. Agora, falando sobre Bolsonaro, ele foi condenado por algum tribunal militar pelos crimes que você suscitou? Ou você está simplesmente jogando essa informação de forma leviana, atribuindo uma culpa que não foi formada juridicamente? Esse é um ponto. Outro ponto, por um acaso, você tem alguma ciência, Zé Eduardo, que o ex-presidente da República descumpriu alguma ordem judicial? Eu não tenho, mas eu posso não estar tão bem informado. Eu também não sei, Zé Eduardo, se o ex-presidente assinou algum decreto ou alguma minuta de decreto, visando aí um estado de defesa ou, enfim, alguma coisa para engendrar um golpe de Estado. A gente também não tem ciência disso. Então perceba que você dá caráter de prova e de veracidade para conjecturas, para ilações. E falando sobre o PT, já que você quer usar então a régua da presidência da República, pelo amor de Deus, Eduardo, o PT sempre prestigiou movimentos que tentaram invadir prédios públicos, literalmente, inclusive com milhares de manifestantes, manifestação agressiva que deixou dezenas de policiais feridos lá em Brasília. E não só isso, movimentos também que violam o cânone básico da propriedade privada, que destroem pesquisa científica, que invadem fazendas produtivas,
que se utilizam da violência e da grave ameaça para fazer valer as suas próprias razões. É uma coisa absolutamente incompatível com uma democracia constitucional. E na época do impeachment, você vai se lembrar muito bem, né, que havia aquelas manifestações a favor, né, da manutenção do governo que foi impedido. Você vai levar muito bem que a retórica do MTST, a retórica da CUT, usava de metáforas de violência política para falar numa grande resistência e que as forças supostamente golpistas enfrentariam aí toda sorte de desafios numa retórica muito, muito agressiva. E o ponto é o seguinte, Zé, é óbvio que o governo Lula não engendrou os atos de 8 de janeiro. O que está em discussão, o que eu trago aqui para o nosso telespectador são os fatos que mostram que ele foi conivente, negligente. E isso com base no que a gente já viu pelas imagens. Imagina o que vai vir quando a gente vê as imagens do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, a íntegra das imagens, transparência. Não é isso que a gente prega aqui no debate público? Não é um ponto pacífico no nosso debate? Que as coisas devem ser conhecidas como elas são e não como membros do governo Lula editaram elas para fazer parecer? É isso. Muito bem, olha, a gente tinha que encerrar o debate agora, mas eu vou dar entre 30 segundos e 1 minuto para cada um para a gente fechar essas considerações por hoje. Eu sou avesso a ficar dando murro em ponta de faca, eu confio muito no discernimento da nossa seleta audiência. Portanto, eu queria destacar um ponto do artigo já citado do Dr. César Dario Mariano da Silva, né, que é professor de Direito Penal, que é procurador de Justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, sobre uma das hipóteses de excludente de culpabilidade. Ele diz o seguinte sobre a desobediência civil. Mesmo que houvesse crime, poderia ser empregada uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Falo da desobediência civil, que ocorre quando o sujeito se insurge contra o regime jurídico vigente e pretende a observância de princípios e regras constitucionais que estariam a ser desobedecidos. Por exemplo, um processo eleitoral que não seja rígido. Não estou falando de urna eletrônica, estou falando do processo em si. Evidente que a conduta não pode ferir bem jurídico de forma relevante, como quando são lesionadas pessoas ou causados danos patrimoniais significativos. Portanto, eu estou excluindo daqui os vândalos, os depredadores de patrimônio público. E o comum exemplo dado pela doutrina, coloca o professor, é justamente a invasão a prédios públicos. Portanto, eu deixo consignada toda a minha solidariedade às centenas de pessoas que foram presas e ainda algumas estão presas de forma tão injusta, tão arbitrária, tão autoritária, sem o devido processo legal, sem o respeito amplo à defesa, sem acesso, muitas vezes, pelos advogados aos autos, né? E utilizando aí o sigilo judicial como uma verdadeira ferramenta de opressão do Estado contra o indivíduo na sua plena liberdade de manifestação do pensamento e de manifestação política. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil.